paz do Senhor, meus amados e amadas irmãos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, ontem à noite eu estava até... Perdão, irmãos, rouquidão. Eu estava até olhando de noite, né, irmãos? Ali umas reportagens ali, pelo qual o povo estava revoltado, né, meus irmãos? Estava revoltado, o povo pondo fogo, né, emboscado no meio da rua, colocando fogo, revoltado, né? Os bolsonaristas, né, meus irmãos? Uma mulher estava comemorando lá e chegaram e um homem bater na cara da mulher, tudo de camisa amarela, verde, amarela, amarelinha, né, meus irmãos? Então a farsa, irmão, como diz, do cristianismo, do amor a Deus, foi caída por terra, viu, irmão? Só enganava quem não tem discernimento espiritual, irmão. O crente ali não tinha. Falava o nome de Deus, mas era só para alcançar poder, alcançar os evangélicos sem entendimento, coitadinho. Mas cristão ali não era, não. Você pode dizer, irmã, mas ele não roubou, aí é para roubar? Não é para roubar, né? A pessoa que não rouba, ela está fazendo a sua obrigação. Viu? Não é nenhuma coisa do outro mundo, não. Está simplesmente fazendo a sua obrigação, porque não é para fazer. Né, meus irmãos? Mas você via o exemplo, a brigaiada, a contendaiada. Irmão, contaminou quase a metade dos crentes. Né? Com ódio. O ódio. Semeando ódio, contenda. Criticando um, criticando o outro. Aqui estão me sabotando. E ontem, pelo que eu estou vendo as reportagens, eu vi uma reportagem hoje, realmente ontem disse que tinha má intenção, né, na PF lá de barrar o povo do Nordeste de votar, né? Não era o PT que estava fazendo, não. Quem estava fazendo era os bolsonaristas, né, meus irmãos? Então, é uma coisa terrível. É mando, diz que é mando, não sei, tá na reportagem aí, né? Mas não importa. Quando Deus quer agir, irmão, ninguém pode operar. Ainda com o inferno todo se põe no meio do caminho, Deus dá a vitória conforme Ele quer dar. Né? Deus disse assim, querendo eu operar, quem impedirá? Quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, não adianta. Quando Deus não quer, não adianta você chorar, gritar. Ontem o povo na praça ali, irmãos, orando, esse tempo todo orando o contrário, né? Profeta profetizando a morte. Eu estava assistindo um vídeo de uma senhora aí que se intitula Pastora. Ela dizia assim, Acabe, você tirar o presidente lá é só matando, né, cara? Matando, você tá querendo roubar a vinha, né, cara? Mas chamando o presidente Lula de Acabe, usando a palavra, né? E dizer, não, você tá pensando que você vai sentar lá dia 2 lá de janeiro, você não vai sentar na cadeira. Não, Acabe. Irmão, por oração contrária, usando a palavra de Deus e jogar para a política. Os vídeos dessa senhora, você pode conferir do filho dela também, que ela manda o filho dela postar os vídeos dela tudo. É político o ano todo. As visualizações tá lá em cima, tá quase rica, irmãos. Com mentira, irmão, ódio. Aí o outro lá, porque você não sei. Irmão, tudo palavra assim para matar, de morte. O presidente Lula ontem disse assim que enterrar ele vivo. Principalmente pelos profetas, irmão. Enterrar, tirar da sepultura, tornar matar e tornar enterrar. Mas Jesus ressuscitou ele inteiro. Era oração para matar, a palavra, torcia a palavra, dizendo que Deus... E com ódio, irmão, com ódio. Tu não vai. E que aquele gesto assim, irmão. Você acha que Deus age dessa maneira? Deus faz isso? Quando Deus quer matar, Deus simplesmente chega assim, pum, pá. Ou ele manda um recado assim direita, viu? Como fez lá quando Deus quer punir. Entendeu, meus irmãos? Deus é uma palavra só. Agora alguns profetas usavam Deus. Deus, a Bíblia fala que Deus fala e tu passa o recado. Lá não, eles falavam e queria que Deus confirmasse.
se ponhava no lugar. Mas, irmão, vai pagar um preço, irmão. Ó, irmão, fizeram a maior sujeira com o evangelho, com profecia mentirosa, palavra mentirosa. E enxerga, como é que como é que é, meu Deus? Fizeram, irmãos, o ódio assim, ó. Foi como o produto da ciência. Fizeram uma bagunça com o produto da ciência. Disse que ia matar o povo tudo, que você estava lascado. E eu perguntei ao Senhor, na palavra, o Senhor disse que não era nada daquilo, não. Não. Viu, irmão? Orei, tomei o produto da ciência. Era só para orar, pôr na mão de Deus para transformar tudo e dar certo. E foi aquela contaminação. O produto da ciência também, no tempo que criaram para a gripe do porco lá, falaram que quem tomasse o produto da ciência da gripe do porco, vamos falar da linguagem que começou, né? Estava morto. Muita gente morreu porque não tomou o produto, viu, meus irmãos? Então, e o produto agora também desse vírus, né, que saiu, que você sabe que ceifou milhares de pessoas, também dizia, se você tomar, tu morre. Aí o mundo não tomou e já está debaixo da sepultura, viu? Então, irmão, esses crentes que profetizaram mentira e muita gente ouviu e deu ouvido e morreu, vão dar conta no dia do juízo, porque Deus usou a ciência, né? Que Deus até usou aquele pastor Carlos Alberto. Eu acredito, sabe, nas profecias daquele homem, viu? Como que eu vou dizer, meus irmãos? Que Deus ia, por amor à igreja, Deus ia ter misericórdia e utilizar a ciência. Olha o que Deus fez, a coisa estava assim perdida, né? Se Deus não tivesse usado a ciência para criar o produto, para parar a morte, não tinha lugar para sepultar o povo mais, irmão. Não tinha mais lugar. Tinha que começar a abrir fazendas, pegar fazenda dos outros para fazer cova. Ou então, em muitos lugares, fazer vala e jogar aquele monte. Sangue de Jesus tem poder dentro. O povo está tão cego espiritualmente que eles não entendem o trabalhar de Deus. Eles não vê Deus agindo, eles começam a agir no escuro. Vai guerreando no escuro com a espada, aquela espada que cortou a orelha do soldado Malco, quando vieram prender Jesus. Não entende. E Jesus diz, Pedro, guarda, você foi Pedro, quem foi que cortou? Guarda a tua espada na bainha, né? Não vou eu beber o cálice que meu pai quer que eu beba. Santificação, são poucos os crentes que querem. O povo quer estar na vaidade, andar segundo o seu malvado coração, e Deus só quer o coração, e o inimigo está fazendo a festa, né, meus irmãos? Então você vê violência, aquelas, como é que eles falam o nome daquilo? Põe fogo no meio da rua, prendendo os caminhões passar, fazendo arruaça. E como tem aquela fama lá, né, que é o de Deus, né? O nome do Senhor vai ficar mais assim, vai ficar mais. O nome de Deus não, o nome de Deus não fica. O evangelho deles vai ficar mais manjado ainda, porque falou, não eram os de Deus? Não eram os da paz? Por que estão fazendo isso? Entendeu? Porque era uma farsa. Era uma farsa. Olha a violência, trancando caminhão, fazendo baderna, batendo na cara dos outros. Homem, se pegar ele, vai para cadeia, né? Lei Maria da Penha. Então, irmão, é uma coisa terrível, né? Você imagina mais 4 anos com esse agora ex-presidente lá no poder, seminando ódio, jogando um contra o outro. Irmão, o que não ia virar esse Brasil? Mais 4 anos de ódios, de briga, contenda, xingamento. Tem um deputadozinho que ele elegeu aí, novo, tá fazendo ameaça, né? Agora vocês vão ver o que é aquele que fica contra lá dentro. Uai, eu se fosse ele, né? Tendo Deus na minha vida, se eu fosse uma deputada lá dentro,
eu ia votar contra aquilo que eu achava que é uma coisa abominável, uma coisa que fazia mal pro povo. Aí eu ia não votar contra, né? Agora, ser contrário às coisas certas que vai ajudar o povo, irmão, então eu estou mostrando que eu sou o quê? Diz para mim. Eu não estou com interesse no povo, não. Ali fizeram do homem um bezerro de ouro, tiraram o Salvador Jesus Cristo e colocaram o homem como Salvador. Aí Deus diz negativo, negativo, negativo. Espera aí, eu vou cortar esse jogo pela raiz porque não vai dar certo. Vai ficar pouco crente sem se perder com essa história. Se eu não tomar uma providência antes e começar a apertar cada um para me buscar e se voltar para mim, vai perder muita gente. Então Deus sabe o que fazer. Agora o povo, vamos supor, quer que eu critico o presidente Lula. Como é que eu vou criticar ele se o próprio Deus não criticou? O próprio Deus aqui não criticou ele não. Deus deu a palavra e cumpriu ela dentro de 3 dias. Entendeu? Diz que tinha uma promessa na vida dele, para ele não temer, e cumpriu. Pedi a palavra para ele. Entendeu? E fechei a Bíblia e falei assim, se o senhor mesmo que está falando, se eu devo postar esse vídeo, o senhor vai abrir, eu vou abrir, vai sair no mesmo lugar, saiu no mesmo lugar. Então Deus mostrando para mim, e cumpriu. Agora eu vou pegar, cada um eu peço a palavra, o que Deus fala, eu falo. Como para o pastor Júlio César. Deus deu a palavra, mandando ele se consertar, que Deus, né, ia castigar, para ele se endireitar. Primeiro vídeo que eu fiz, vocês podem ver aí no meu canal. Exortando ele a se levantar, se arrepender, fazer as coisas tudo certo. Não foi? E Deus, eu falei para ele que aquela palavra lá, a palavra que Deus deu, quando Deus dá aquela palavra, a pessoa passa a luta terrível. E olha o que ele já está passando, o que ele passou depois do que eu falei com ele, que ele não deu ouvido e o que ele está passando, né? Essa palavra Deus já deu para outras pessoas, uma pessoa passaram um momento difícil, que uma até eu ajudei, viu? Então se Deus dá uma palavra para mim, falando bem da pessoa, eu não vou falar mal dela, porque Deus não está falando. Então eu não vou pela língua do povo, pelo que o povo fala, eu não, porque Deus conhece. E se uma pessoa erra, Deus quer perdoar ele, quem somos nós para apedrejar? Jesus diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Trouxeram Maria Madalena para apedrejar. Mas, no entanto, Jesus diz: não, quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Né? Apedrejaram esse homem, crucificaram, mataram, enterraram. Trouxeram de novo de dentro da cova. Tudo com a língua, irmão. Tudo com a língua. Crucificar. Esse homem está de pé, não é um milagre de Deus, mas não é porque Deus quer que ele esteja de pé? Senão o homem não estava nem vivo ainda. Mas, né? O homem estava preso. Olha, as autoridades máximas do Brasil, lá, a máxima aqui na Terra, que é o STF, tirou o homem de lá. Vocês acham que é à toa que Deus e deu perdão ali, ou quase isso, no que falavam? E não. E aonde que o homem está hoje? Você acha que isso não tem que ter a mão de Deus? Tem que ter a mão de Deus. Deus tem seu propósito. O homem já está velhinho, irmão. O presidente Lula já está velhinho, tadinho. E tem que enfrentar essa batalha agora, essa rebelião de ódio. E combater nesses ódios. Tomara que Deus... temos que orar muito para ele. Para Deus não deixar entrar no coração dele. Essas retaliações, essas orações contrárias, né? Tudo contrário que lança sobre ele, para não pegar, para Deus fortalecer o físico dele. Para ele exercer aquilo que Deus quer que ele exerce pelo Brasil. Amém, meus irmãos? Então que cada um venha receber essa palavra, viu? Porque Deus, irmão, não deixa escarnecer o nome dele, a palavra dele, não. Não. Deus cobra, irmão, cobra. Né?
Se eu fico anunciando a palavra de Deus, eu tenho que cumprir. Viu, irmão? Eu tenho que cumprir a palavra de Deus. Porque senão eu vou ser desmascarada como falsária. Né? Não para um para o outro. Não, o mundo, o povo vai ver. Né, irmão? Como lá, agora todo mundo viu que, sabe? Que não tem nada a ver com cristianismo. Amém? Então, vocês veem que a coisa não é brincadeira. E não vai, vocês podem dizer assim, mas é que vai aprovar a lei por pecado. Não. Quem aprova a lei lá é os deputados, senador. Se eles não quiserem, nada acontece. O povo lá do STF, você acha que é assim? Não, tem que ser concordada por todos eles uma coisa. Uma lei, senão nada feita. Não é assim. Uma pessoa vai lá, não, vocês sabem disso, vocês entendem mais que eu, né? Então não sei por que isso. E o pecado não vai deixar de existir por causa de uma lei, não. A Bíblia não proíbe todos os pecados? E por um acaso todo dia o povo não peca, não comete tudo aquilo que a Bíblia diz que não é para cometer, todo dia o povo comete. A Bíblia não proíbe? Proíbe, mas porventura o povo obedece? Não. A pessoa só vai deixar de pecar quando ela aceitar Jesus de verdade. E Jesus transformar ela e fazer dela uma nova pessoa. E ela vai parar com esses pecados aí, é tenebroso. Caso contrário, ela está livre, ela está como uma folha seca. O vento joga para lá para cá, o vento do pecado. Então não adianta você querer repreender o ímpio, porque você vai tomar para si a afronta. Às vezes, se você repreender o ímpio, ele vai te odiar. Mas se você repreender o justo, ele vai te amar. Amém? Então nós temos que ter entendimento de Deus, sabedoria de Deus, não ser tolo. E Deus não está mandando ninguém fazer justiça, julgar o outro, fazer o mal para o outro, não. Principalmente o que se diz cristão. Aonde foi que Deus mandou você condenar os outros, querer matar os outros, orar contrário para os outros? Aonde foi que a Bíblia mandou você fazer isso? Porventura o pecadinho, o pecado médio, o grande, não é o mesmo fogo? Jesus já cortou logo a ousadia dos fariseus. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra sobre essa mulher. E ele não tinha morrido ainda não, tinha que estar cumprindo a lei. E ele não cumpriu. Viu, irmãos? Então o povo tem que tomar cuidado, o povo está brincando com a salvação. Jesus já está vindo aí. E o povo está adorando um bezerro de ouro. O povo já acordava ali naquela Brasília, adorando o homem. É incrível, irmão. Nosso socorro está em Deus. Você tem que orar na tua casa, na igreja, por todos aqueles que assentaram ali na cadeira. A Bíblia diz que você orar para as autoridades constituídas para que você tenha uma vida sossegada. Você vota, mas não é para você adorar ele, não. Todo dia está adorando, não. É fazendo dele, como diz assim, um bezerro de ouro. E tirando a soberania de Deus que tem o controle para controlar tudo e utilizar o homem para fazer o que ele quer. Né? A igreja agora está aí triste, né? Envergonhada. A igreja não. Os que abraçaram o bezerro de ouro. Está tudo aí envergonhado aí. Agora vai começar a inventar história. Por que isso? Por que aquilo? Mas se não apagar os vídeos deles, olha no canal deles para você ver o que eles falou o tempo todo. Era profetizando a derrota do presidente Lula, que ele ia morrer, que ele estava querendo tirar o presidente da república, queria matar Ontem eu estava assistindo lá no vídeo do filho dessa mulher que eu estou falando para vocês, lá, ela dizendo que para tirar o presidente, ela só matando. O presidente Lula não queria matar ninguém, não. Você está querendo matar? Você está querendo roubar a vinha de Nabote, você está querendo matar ele, acaba, Jezabel, chamando o presidente Lula, né? É só matando para tirar. Não, não é matando, não é nos votos. É o povo brasileiro que tirou e a mão de Deus. Foi através do voto. O presidente Lula não queria matar ele, não. Era através do voto que o presidente Lula, né? Vai sentar na cadeira com a permissão de Deus. E se o presidente Lula, se Deus tirar o presidente Lula pela sua mão forte,
Quem vai sentar na cadeira é o Alckmin, é o vice. O que está aí não vai permanecer. É o Alckmin que substitui o vice, o presidente. O povo não entende nada, né? Viu, meus irmãos? É o vice do presidente Lula que assumiria no caso se Deus o recolhesse. Eu creio que Deus não vai fazer isso, né? Deus não quer isso. Vocês estão me entendendo como é que o povo não entende as coisas? Agora fica essa rebelião e atrapalhando, quebrando tudo aí, batendo nos outros, pondo fogo no meio da rua, gritando, fazendo baderna, né? E o outro pôs o nome de Deus dizendo que Deus está tá na vida deles. Aí agora o ímpio cá, quem não aceitou Jesus ainda, os que falam que não tinha Deus, vai ficar falando, uai, cadê o Deus desse povo? Ele não era o santinho? Falando em cima de palanque de Jesus, e o contrário do que falava. Na vaidade, né? Em cima desse palanque, fazendo papel ridículo, né, meus irmãos? Deus não se deixa escarnecer. Deus cobra, irmão. Deus envergonha. Viu, irmão? Apocalipse fala assim, ou tu é frio ou tu é quente, porque se tu for morno eu vou te vomitar da boca. É melhor ser frio, dizer, não, eu não sou evangélico, eu não sou crente não, viu? Como o presidente Lula falou, eu sou católico. Ele está sendo sincero no que ele é. Viu? Agora esses um que não é nem uma coisa nem outra e fica eu sou de Deus, né? E sendo morno, né, irmão? Praticamente, sabe, enganando. Deus, Jesus, vou vomitar da minha boca. Então é hora de pensar, viu? Hora de pensar nisso. A última vez que eu vou falar nesse assunto para encerrar. Eu sei que Deus precisou tomar essa providência, acho que até para salvar, irmão, a maioria dos cristãos que tinha feito do homem um bezerro de ouro para adorar. Tinha esquecido de Jesus, tinha esquecido de pregar a palavra de Deus, a santidade para o povo. Só era política. Mas deu dinheiro, irmão. Pelo menos uma coisa, eles herdou muita verdinha do YouTube, mas foi. Punhar bandeira, e era falando de político o dia todo, e profetizando mentira, e profetizando morte, e mentindo, e milhares de pessoas olhando aquilo e recebendo. Seta. Mas eu não quero estar na pele dessas pessoas nem por um segundo. Mas se tiver de ganhar algum troquinho do comercial do YouTube, seja pela verdade, seja pelo que Deus fala, seja pelo evangelho verdadeiro, porque Jesus diz que digno é o obreiro do seu salário, o operário do seu pão. Viu? Do seu salarinho. Não é de fortuna do evangelho, não, é o seu sustento, como disse Jesus ali, quando mandou os discípulos. Vocês não levam nada, porque vocês é digno do seu alimento. Viu? Agora, fazer a coisa tudo na carne, se fingindo que Deus está dizendo e Deus não está dizendo nada. Porque o Deus da Bíblia não é esse Deus contendeiro, não, que fica brigando. Oh, você me paga. Oh, não. Ele vai, manda o recado, ele age. Mesmo na ilha ele é pacífico. Você vê, a casa já caiu. Viu, irmão? E aí escandalizou muita alma. Muitas pessoas viu que eles mentiram. Vão dar conta ao Pai. Vão dar conta. Né? Vão dar conta a Jesus. Né? Meus amados, que Deus abençoe. Esse é o último momento que eu vou falar assim desse assunto. Vamos agora orar para o presidente, né, meus irmãos? Novo presidente, orar para Deus dar força, renovar a força dele, né? Para Deus sarar o coração dele, as feridas, porque não é brincadeira, o massacre que ele levou, não, irmão. A maioria da crentaiada, irmão. Viu, irmão? Sem entendimento, já perdeu a visão espiritual, já não enxerga mais nada, tá no escuro, irmão. Tá no escuro, que Deus venha ter misericórdia desses crentes, irmão, que se contaminar, né, com ódio, já não entende mais a voz de Deus, já profetiza de si próprio,
o mal do seu próximo, né? Principalmente uma pessoa que ainda nem é crente. Você já pensou que coisa terrível, sendo que é para nós pregar, para ganhar aqueles que não é crente, né? Mas que Deus tome em suas mãos e dê cada um segundo as suas obras o que cada um merece. Ó, tô falando aqui, eu tô sentindo a graça doce do Espírito Santo. Deus vai requerer esse escândalo do evangelho dele, vai, Jesus vai requerer. Deus vai requerer o escândalo, viu? Deus vai requerer da mão de cada um, que em vez de ter pregado o evangelho, a santidade, a verdade de Cristo, estava no meio da política, com a língua desse tamanho, apedrejando e querendo matar o presidente Lula vivo. Mataram ele várias vezes, Disse, essa mulher falou assim, ó, como é que é? Você vai ser derrotada aí nas urnas. Cadê? Hã? Profetizando com ódio dela. Se ela não gosta dele, guarda para si. E se vira lá diante de Deus. Agora não vem contaminar o ar, o mundo, com mentira e dizer que Deus está dizendo, sendo que Deus não está dizendo nada. Vocês estão me entendendo, meu irmão? Isso é muito, muito sério. É sujeira, mano. Você tá achando que você vai tomar posse, você vai sentar lá dia... Tá o quê? Ameaçando. Né? Você não vai sentar lá dia 2, não. Você não vai. Você tá pensando que você vai sentar lá dia 2? Falando assim por parábola, usando a Bíblia, irmão, para desejar o mal pro próximo. Então você vê, irmão, que coisa tenebrosa, irmão. E assim de gente lá. Glória a Deus. Todo cego, sem entendimento. Estão no escuro, que quem quer o mal do próximo está no escuro. Está nas trevas. Não enxerga por isso. Deus misericórdia. Deus de misericórdia nos livre. Vamos orar. Seu meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, meu Deus. Em nome de Jesus. E no vídeo dela, ela falou, essa árvore vai ser cortada dia 30. Hoje é 31. Será que ela estava falando para o presidente atual, mas ela não estava falando para o atual, porque o atual é o bezerro de ouro dela. Ela estava falando é porque ganhou. Vai ser dia 30 que essa árvore vai ser cortada. Cortou sim, viu? A língua da mentira, viu? Mas o presidente que Deus tinha a promessa, ganhou. Passa o céu a terra, mas a palavra do Senhor não passa não. Quando você quer uma resposta, pede a Deus na palavra, que você não ficará enganado. Vá atrás de profeta que você passa a maior vergonha. Aqui está uma pessoa experiente, viu? Uma vez Deus honrou a palavra. Muitas capitais, cidades, aquela mulher já tinha corrido atrás de profeta procurando uma resposta. Os profetas diziam que era de Deus, que aquilo ia acontecer naquele dia 31 daquele dezembro de quase 10 anos atrás. E ela falou, a minha última tentativa, eu vou lá na irmã Maria para ver se ela confirma também pela palavra de Deus. E Deus que dizia que não, deu uma palavra brava. Ela pegou, deu uns tapão na Bíblia, jogou no chão. Se não, faltou pisar, irmão, Se não aconteceu, eu não creio mais nada. Só se você fez um milagre lá para ela, viu? Porque até hoje nada daquele que falaram aconteceu. A palavra de Deus prevaleceu com a verdade. Então, meus irmãos, vamos na palavra. Vamos na palavra. Viu, meus irmãos? Vamos na palavra de Deus que você sai ganhando. Você não fica enganado. Busca a Deus a misericórdia. Não deixa Jesus, o Espírito de Deus, sair da sua vida, não. Não deixa essa graça doce, essa paz doce sair de ti, não. Sabe, que você seja sensível ao Espírito de Deus, você entender as pessoas. Sabe, você ter o amor de Deus, o Espírito Santo, pela alma que peca, pela alma que está no pecado. Sabe, não pedra, não. Para você discernir os falsários, os mentirosos, os enganadores que tá com trapaça por detrás do pano. Não fique enganado não. Olha, vocês podem observar esses vídeos que eu fiz aí. Deus deu as palavras mais ou menos, dizendo, você via que eu ia falar que eu queria, não, com um pouco eu já começava a falar algo, irmão, assim, você tá entendendo? Se você for espiritual, vocês vão entender o que Deus me usava para dizer. Amém, meus irmãos? Eu já postei o vídeo que eu gravei dia 9 de setembro, aí vocês viram que foi certinho, e o de 3 dias atrás, é onde que eu falei assim, comentando sobre a pastora Nadir, oração
e a palavra para o presidente Lula. O título é esse, você pode ir lá e conferir que Deus falou uma palavra de promessa para ele e cumpriu ontem, 3 dias atrás. A palavra de Deus é viva, irmã. Não precisa depois ficar com conversinha, que é porque o capetinha dançou na frente, é que roubaram ali, caluniando, eu se contaminando mais ainda, é que roubaram, é que não sei. Não, a palavra de Deus não tem erro, viu? É sim, não. Amém, meus irmãos? Vamos orar uma oração. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu venho fazer uma oração pelo Brasil, Jesus. Repreende a capetaiada, o ódio dos coração, todas as obras malignas dos infernos está repreendido. Dizia que quem ia fazer o reboliço, meu Pai, era o povo do Lula. Agora quem está fazendo o reboliço da maldade é o contrário. Para o senhor ver como é que o senhor mostra a verdade para o povo, né? Oh, meu Deus do céu, abençoa o presidente eleito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Fortalece ele do alto da cabeça à plano do pé, os seus órgãos, Pai, seu físico. Renova o físico dele, porque já é um senhor idoso. Tanto problema. Fortalece, troca o coração dele com um coração novo. E tira a dor, a tristeza, a ferida, porque não é brincadeira não, Senhor. O que esse homem foi apedrejado não é brincadeira. Se ele pecou, o pecado dele ele já pagou o preço pelo pecado. E tu já perdoou ele, Senhor. Tu já perdoou ele, deu ele uma chance para ele fazer as coisas tudo certo. Por nome do Senhor, meu Deus, ser glorificado pela obra boa pelos povos. Ajuda eles a zelar dos pobres, dos injustiçados. Pai, segura ele na tua mão, Senhor. E ajuda, tira os tropeços da frente dele, do caminho dele. Ajuda ele, meu Pai, a governar em paz. Ajuda ele. Faz o povo ver que o Senhor sempre sabe o que é que o Senhor faz e o povo não sabe o que diz. Faz o povo ver, Senhor, abençoa ele. Eu abençoo ele mais uma vez. No nome de Jesus, que ele será um presidente excelente, dirigido pela tua mão. Dirigido pela mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo ele, Pai, com toda sorte de bênção, que ele venha, meu Pai, utilizar, meu Deus, ela para com os pobres, para com o crescimento do Brasil. Sabe, Pai, nenhuma ferramenta assim, meu Deus, forjada contra ele vai prevalecer, não. Não. Nenhuma força do mal vai prevalecer contra ele, não. Porque o Senhor vai cuidar dele dia e noite, noite e dia. Se ele chegar a partir, é porque o Senhor perdoou e está levando para o Senhor. Abençoa ele, a família. Abençoa, Pai, todos os deputados, senador, né, o povo do STF lá, os magistrados lá do STF, os ministros. Abençoa o nosso Brasil, as autoridades, né? Abençoa também o ex-presidente, né, o Bolsonaro. Ajuda ele a entender, meu Pai, se consertar diante de ti, porque o Senhor irou contra ele. Porque ele não obedeceu a sua palavra, mas antes escandalizou ela com a brigaiada dele, com a confusão dele, exterminando o ódio. Exterminando não, seminando ódio, jogando um contra o outro. Fez da vida de muitas pessoas ficar difícil. Ó Deus, que o Senhor, sabe, ajuda ele a terminar esse mandato e cuidar da vida dele. Primeiramente, se converter e falar de Jesus obedecendo. Para não pagar o mais duro juízo no último dia. Ele e a mulher dele. Que os dois venham se converter, meu pai. Se converter a Deus. Né? E obedecer ao Evangelho como o Evangelho manda. Não é para falar o nome de Jesus, orar e não obedecer, não. É para temer. Ó Deus, faz a sua obra em nome de Jesus, meu Deus. Faz a tua obra no nome de Jesus. E abençoa todos os moradores dessa terra, do Brasil e de outros países também. Abençoa. Pai, chega de guerra. Basta lá na Rússia e Ucrânia a guerra. Aqui não. Que haja paz, Pai, em nome de Jesus. Que seja um dia de paz abençoado. Deus, acalma aí a tempestade e repreende a capetaiada da revolta e da rebelião. Repreende esses demônios. Violento, meu Pai. Traiçoeiro, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, dá o grande livramento para o Brasil da violência, Pai, dos bolsonaristas revoltados. Manda fogo, meu Pai. Tem que ter humildade para aceitar. Porque não foi o voto do povo. Respeitar o voto do povo. Dos 50 milhões de votos e uns quebrados lá. Eu não sei dizer quanto.
E mais alguma coisa, eles têm que respeitar a vontade do povo. É democracia, não foi escolhido lá, não foi o povo que pôs o presidente Lula lá. Então tem que respeitar, porque o desrespeito provém do capeta, o capeta que invade, ele é sem educação e invade tudo. Mas o Senhor bate na porta. Se abrir, o Senhor entra, se não abrir, o Senhor não entra, porque o Senhor não é invasor. Ó Deus, dá vitória, Pai, em nome de Jesus, ajuda esse povo. Ler tua palavra, entender teus propósitos e saber o que é ser evangélico. Evangélico é amar o próximo como a ti mesmo, amar os inimigos. O povo quer matar os inimigos assim. Ah, é meu inimigo? Vou te matar. Vou te apedrejar. Mas que coisa mais contrária com a tua palavra, Jesus. Ai, meu Deus. O fogo do inferno é terrível e o povo não tá nem aí, ó. Tá achando, pai, que é ar-condicionado. Crente velho. Se intitula pastor, se intitula pastor. Agora, pai, eu vou tirar o chapéu para um pastor que eu ouvi, não sei nem que canal é, que ele dizia assim: Deus está dizendo, não saia do Brasil que eu vou cuidar dos meus. E ele falou em mistério e eu senti a unção de Deus. Aquele homem era usado por Deus. Esse pastor era, eu senti a unção do Pai. Eu disse, Deus está falando através desse vaso. E verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu não esqueci dessa profecia. Será que no meio de tanta, só essa, Pai, falada, né? Profecia em língua estranha, cumpriu? Jesus, como é estreito, né? E eu discerni, meu Deus. E a pastora Nadir chegou brava, a pastora Nadir também tinha razão quando ela chegou descendo o rei. Tá certo ela, A velhinha sabe o que diz, Que Deus abençoe a pastora Nadir também, Pai. Ajuda ela a cumprir seu ministério na terra. Poderosamente, Pai. Abençoa todos os profetas verdadeiros, que eles continuem pregando a verdade e falando a verdade. Doa quem doer, meu Pai. Fica conosco e nos ajuda. E abençoa todos os meus inscritos. Abençoa todos os que vão assistir esse vídeo. Abençoa meus amados e amadas irmãs. Pai, da agora em diante eu vou falar assim, meu Pai. Eu vou fazer meus vídeos assim. Aquele que quiser uma palavra da parte de Deus, você fala assim. Em nome de Jesus, Pai, está na tua mão. Vou entregar ao Senhor para poder conversar com eles, meu Jesus. Está na tua mão, meu Pai, a oração. Em nome de Jesus. Meus amados, da agora em diante eu vou fazer vídeos e você que quer uma resposta para um problema. Você vai dizer, irmã Maria, me dê uma palavra. Pede a Deus, me dê não, que irmã Maria é pó, viu? Pede a Deus uma palavra sobre esse problema meu. Assim. E eu vou pedir uma palavra ao Senhor. O que Deus falar, você crê que vai acontecer, viu? Vai acontecer. Amém? Minha sobrinzinha estava lá no hospital. Nasceu de 7 meses com Covid. E evoluiu para Covid grave, pneumonia e tudo. A bichinha não foi entubada. Jesus o cuidou. E Deus disse, na hora que a mãe ia para o hospital, ainda com ela na barriga. E o Senhor dizia, usando a minha pessoa, que ela ia voltar para casa. Eu falei com a minha irmã, ela pode testemunhar isso aí qualquer hora. E eu falei com a minha irmã, a neném não vai morrer. Aí a mãe contaminada, pai contaminado pela Covid e a bichinha ficou mais grave ainda. Você já imaginou o que é um bebê com Covid grave? Já imaginou? Um adulto, um jovem que fazia atividade física não aguentou, muitos deles, quanto mais uma bebê que nem era dia de nascer. Tava lá, irmão, na incubadeira, uma coisa assim. Incubadora, né? E a bichinha saiu de lá, irmão. Zero folha. Tá a coisinha mais fofinha, linda, sem nenhum problema de saúde. Jesus o sustentou e deu saúde em abundância. Cumpriu tudo o que ele falou. Pela palavra, pelo louvor que ele me dava, consolação. Cumpriu tudo. Essa minha irmã lá do Mato Grosso, ela tem o maior fé na oração e na palavra que o Senhor me dá. Cumpre tudinho. Na vida de muitos já cumpriu, de muitos. Tudo que Deus fala na palavra, irmão. Às vezes alertando, viu? O Senhor já cumpriu pela sua misericórdia e fidelidade.
Amém, meus irmãos? Na cidade que eu morava era a irmã Maria da Palavra. Passava para os profetas, eu vou lá confirmar lá na irmã Maria. E Deus dizia, irmão, era direitinho. Aquela promessa que demorava um pouquinho mais, depois a pessoa ia lá onde eu estava e dizia, ó, irmã, cumpriu. Ó como é que eu tô bem agora, ó. Viu, irmão? Deus é fiel. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.